Bom dia a todos, aqui é o André, e o meu grupo falará um pouco sobre alguns dos principais acontecimentos no Brasil e do mundo do ano de 2021. A princípio do trabalho, é importante ressaltar sobre a doença do Covid-19, que teve seu surgimento no ano de 2019 e continua se alastrando no Brasil e do mundo até o ano de 2021, que é o qual vivemos. Apesar de estar se completando quase 2 anos desde seu surgimento na China, as variantes que se espalharam a partir desse vírus continuam afetando grande parte da população mundial. A situação parece ser irreversível. O ano de 2021 foi marcado pelo surgimento das vacinas, como no Brasil, tendo seu primeiro recebimento no mês de março. Contudo, o aparecimento da variante Delta ainda foi capaz de abalar grande parte da população brasileira, mas que com a distribuição de novas doses e da segunda dose, a situação vem se amenizando ainda mais. Já se sabe que em vários lugares do globo, como em alguns lugares dos Estados Unidos, não é mais necessário o uso de máscaras em locais públicos, mostrando como a situação vem melhorando ao longo do tempo e do ano. Um exemplo dessa situação está aqui no Brasil, como no estado de São Paulo, que já vem se estudando a possibilidade de não precisar usar máscaras nas ruas até o mês de dezembro. Além disso, as probabilidades para o ano de 2022 são ainda mais otimistas, mostrando como a saúde vem avançando ao longo do tempo. Tendo em vista toda a situação, o ano de 2022, com muita sorte, será marcado pela mudança do Covid, de um vírus mortífero para apenas uma gripezinha. Agora, meu amigo Davi falará um pouco sobre a CPI da pandemia. Oi, eu vou falar sobre a CPI da Covid. Meu nome é Davi e vamos lá para o assunto. Também conhecida como CIPandemia, ou CPI da pandemia, ou CPI do coronavírus, a CPI da Covid ela foi uma comissão, ou ainda é uma comissão parlamentar de inquéritos no Brasil, que investigou supostas omissões e irregularidades nas ações do atual governo federal, Bolsonaro, Jair Messias Bolsonaro, que atualmente não tem partido. E ela aconteceu começando dia 27 de abril de 2021 e foi criada pelo senador Randolfo Rodrigues, do Partido Rede. Ele foi idealizador da comissão. Ele começou essa comissão devido às gravíssimas crises sanitárias, principalmente do estado do Amazonas, que é o seu estado, destacado no seu texto os supostos equívocos de omissões do governo e também relacionadas à compras de vacinas ou às vezes até mesmo uma omissão dessas vacinas, que muitas vezes todos nós ficamos sabendo das omissões que poderiam ter evitado muitas mortes no Brasil. E a CPI da Covid ela teve o objetivo de poder discutir também abertamente para o povo, que teve vários casos de pessoas que foram lá conversar e debater sobre o assunto. E é basicamente isso. Essa foi um ponto muito importante no nosso ano atual, que foi a CPI da Covid. Muito obrigado. Durante a eleição dos Estados Unidos, uma série de discussões e polêmicas começaram a surgir sobre o assunto. Esse momento foi marcado por uma disputa acirrada entre os candidatos Joe Biden, do Partido Republicano, e Donald Trump, do Partido Democrata. No dia 6 de janeiro desse ano, ocorreu no Capitólio a contagem oficial do colégio eleitoral. Nesse momento, acontecia a confirmação da vitória do democrata Joe Biden. Momentos antes da sessão, Donald Trump fez um discurso enfatizando que não aceitaria a derrota e que marcharia junto aos seus apoiadores até o Capitólio. Vale ressaltar que desde a apuração dos votos, o ex-presidente Donald Trump defendeu, sem provas, que a eleição estaria sendo fraudada. No mesmo dia, a sessão foi retomada e o Congresso dos Estados Unidos ratificou a vitória de Joe Biden. Nos dias seguintes à invasão, a Câmara aprovou 2 pedidos de impeachment contra Trump, que foram encaminhados para o Senado. O julgamento dos senadores terá uma importância simbólica e poderá tornar Trump inelegível nos próximos anos. Após isso, no dia 20 de janeiro, Joe Biden tomou posse dos Estados Unidos, sendo o 46º presidente do país. O ato foi marcado pela ausência do ex-presidente Donald Trump, que se negou a participar dos rituais de troca de poder. Vale lembrar que, somente em agosto de 2020, Joe Biden foi formalmente indicado como candidato democrata. Bom, agora eu vou falar sobre as Olimpíadas de Tóquio que ocorreram nesse ano, que deveriam ter acontecido em 2020, porém, devido ao coronavírus, foi adiado para 2021. E bem, essas Olimpíadas foram bem importantes para o Brasil, porque foram as Olimpíadas que o Brasil conseguiu conquistar a maior quantidade de medalhas, sendo 21, e 7 dessas 21 foram de ouros. E bem, tiveram alguns destaques que deram muito o que falar, que algumas delas eu vou citar aqui, que primeiro foi o surf,
que Gabriel Medina, o atual campeão mundial de surf, não conseguiu conquistar nem o top 3 no pódio, mas o Brasil ainda assim conseguiu conquistar a medalha de ouro com Ítalo Ferreira. Teve também vôlei, que a equipe do vôlei do Brasil também é uma das potências mundiais, tendo garantido a medalha de ouro do Rio em 2016, mas mesmo assim também não entrou no top 3. Então foi um baque muito grande esses dois esportes, os melhores, entre aspas, assim, os melhores, não terem conseguido ouro, ou nem prata, nem nenhum lugar do pódio. Também teve skateboarding, que Raíssa Leal, uma criança, conseguiu garantir a medalha de prata. E esses foram os eventos que mais deram o que falar nas Olimpíadas. E bem, as Olimpíadas, além de um entretenimento para tirar o cidadão do momento atual, do caos do Mundial, também serviu para levantar um debate que acontecia há muito tempo, que foi o investimento nos esportes. Porque o esporte acaba sendo bem desprezado no país, não tendo investimento e tratado como algo que não é importante. Sendo assim, muitos atletas tendo que tirar o dinheiro do bolso para poder treinar, trabalhar de outras coisas, como Uber, para simplesmente poder sobreviver e não conseguindo viver do esporte propriamente dito. E alguns deles também conseguiram ir às Olimpíadas e conquistar medalhas de prata ou de bronze, mostrando assim que o Brasil consegue sim ter um destaque mundial, mesmo não tendo um investimento próprio para isso, levantando assim o debate da importância do esporte na sociedade e como se tivesse um bom investimento, como a situação ia ser diferente e muito melhor nas Olimpíadas. Então, o que é Talibã? O Talibã foi formado por ex-combatentes do Afeganistão, que coletivamente são chamados de Mujahedin. O Conselho de Segurança das Nações Unidas fez um relatório sobre eles que o número de combatentes armados variou entre 58 a 100 mil soldados. Mas mesmo assim o Afeganistão não foi capaz de reter o ataque deles, por conta que os Estados Unidos cancelou qualquer tipo de acordo com o Afeganistão por conta de motivos econômicos e políticos. Mas então, o que na verdade o Talibã queria no Afeganistão é o seu privilegiado local onde ele fica, por conta para importar armas, coordenar outros jihadistas, traçar ações terroristas, sem contar os motivos religiosos e também por conta de treinar novos combatentes armados. E com a chegada do Talibã no Afeganistão, eles implantaram novas leis, como a Lei Sharia. COP26 será a Conferência das Nações Unidas sobre a Mudança Climática. Será um momento onde os principais líderes de todo o mundo se juntam para debater sobre a resolução da crise climática, e será realizada entre os dias 11 e 12 de novembro deste ano, em Glasgow, na Escócia. A realização conjunta do governo britânico com a parceria da Itália, a COP26 tinha seu cronograma originalmente previsto para novembro de 2020. Porém, como mais um dos reflexos da pandemia, sua realização foi adiada e remarcada para este ano. O tema é extremamente relevante, especialmente se considerarmos os efeitos negativos das políticas energéticas atuais, onde ainda inclui a queima de fontes de energia fóssil e suas emissões, responsáveis pelo efeito estufa e o aquecimento global. Não há dúvida de que o uso da energia é necessário para a vida e as mais diversas atividades econômicas, mas é essencial avaliar o impacto dos recursos não renováveis no meio ambiente e no clima. A queima de combustíveis fósseis no transporte ou em atividades industriais é uma das maiores responsáveis pela emissão de gases de efeito estufa, como o dióxido de carbono. O uso de tais fontes de energia, conforme o painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, que seria o IPCC, causa aumento de 1,5 graus a 2 graus Celsius por ano, o que pode comprometer a ordem econômica e social mundial atual. As regras para a redução de emissões foram estabelecidas de acordo com Paris e o Protocolo de Kyoto, que estabeleceram metas obrigatórias de redução de emissão para 33 países industrializados e a União Europeia.